Vamos lá, Gênesis 33, do 12 ao 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Disse Esaú: partamos e caminhamos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passa, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim, voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Sucote. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, Gênesis capítulo 33, do verso 12 ao verso 17. E o tema da nossa reflexão é necessidades de hoje, tá bom? Necessidades de hoje, ou poderia ser necessidades de agora, também vale, tá bom? Então, olha só que coisa impressionante, depois daquele texto maravilhoso da semana passada, da reconciliação, primeiro do reencontro, né, entre Jacó e Esaú, e aquela cena maravilhosa da reconciliação entre eles, nós temos uma sequência, né, depois da reconciliação, que é esta conversa, esse diálogo entre Jacó e seu irmão Esaú, né? E aqui nós temos duas propostas de Esaú para Jacó, e o interessante é que Jacó recusa, de uma maneira muito gentil, muito polida, mas ele recusa as propostas do seu irmão Esaú, né? Então, por conta disso, muitas pessoas podem fazer uma leitura desse texto de uma perspectiva negativa, tá? Então eu quero, a priori, aqui nessa introdução, dizer aos irmãos que é possível, e uma grande maioria dos estudiosos ou dos intérpretes fazem uma leitura desse trecho que eu acabei de ler de uma perspectiva negativa, né? E eu quero fazer, né, uma leitura com vocês, né, uma aplicação numa perspectiva positiva, tá certo? Mas já a priori vou dizer que é possível, e uma grande maioria dos intérpretes fazem uma leitura e uma interpretação na perspectiva negativa, uma grande parte das pessoas. Por que eles fazem numa perspectiva negativa? Porque Jacó recusou, né, as duas propostas, as duas ofertas do seu irmão Esaú. Então, primeiro ele recusou a companhia de Esaú, a primeira coisa. Esaú falou: não, então vamos caminhar, vamos junto. E ele falou: não, Esaú, é melhor você ir na frente, porque você vai num ritmo muito forte, muito intenso, e você sabe que eu estou com os meninos, uma série de crianças, né? Os meninos estão comigo, e eu tenho gado, tenho ovelhas e vacas de leite, e a gente não pode andar nesse ritmo que você está acostumado aí com seus homens, senão a gente pode colocar em risco tanto as crianças como o gado. Então, não, obrigado, vai na frente e a gente segue. Né? Foi isso que então ele recusou. Primeiro ele recusou a companhia de Esaú nesse sentido. Segundo, Esaú falou: tá bom, então já que então eu vou deixar um pouco dos meus homens, da minha gente aqui. Eu vim com 400 homens, vou deixar uma escolta, né? Protegendo você. Vou deixar uma escolta. E então Jacó polidamente fala: não, também para que isso? Não precisa, né? O que mais precisava eu já tenho, pode ficar tranquilo, não é necessário. E aí o texto diz que Esaú acabou voltando pelo caminho que ele havia vindo, né? Que ele tinha vindo, ele retorna por esse mesmo caminho, vai para Seir, que é onde ele habita. Só que Jacó, a terceira coisa, ele não vai, ele disse que iria atrás de Esaú, mas ele vai para outro lugar, ele vai para Sucote, ele muda a direção. Então, por conta dessas três coisas,
Muitos fazem uma leitura e uma interpretação desse trecho de uma perspectiva negativa, né? Por quê? Porque ele rejeita a companhia de Esaú, ele rejeita a escolta de Esaú e ele não vai atrás de Esaú conforme ele diz que iria, né? A gente não sabe bem porque alguns acreditam que era o objetivo dele mesmo não ir. Enfim, mas esse não é o meu ponto aqui, tá certo? Então eu estou explicando para você que pode sim fazer-se uma leitura e uma aplicação numa perspectiva negativa por causa dessas recusas de Jacó diante de seu irmão Esaú. Recusou a sua companhia, em certo sentido, né, muito polidamente, recusou a sua escolta, né, e recusou ir para o mesmo lugar que ele foi. Tá? Mas o que eu quero pegar é uma perspectiva positiva desse texto, para aplicar para a nossa vida, para o nosso coração nesse dia, já no começo dessa semana. Né? Para falar da necessidade do agora, para a necessidade do hoje, do agora, na minha e na tua vida. Né? Nós precisamos atender às necessidades, né? E principalmente a necessidade do hoje, do agora, aquilo que está acontecendo no imediato da minha vida, da tua vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, é a necessidade do agora. E eu queria pontuar duas coisas. A gente aprende aqui duas lições muito importantes. Primeiro, a gente aprende sobre a necessidade de desacelerar. É a primeira. A gente aprende nesse texto sobre a necessidade de desacelerar. Você viu o que Jacó respondeu para Esaú? Esaú falou assim, então vamos junto. Né? Ele diz aqui, versículo 12, partamos e caminhamos. Partamos e caminhemos, e eu seguirei junto de ti. Vamos junto. Só que o ritmo que Esaú imprimia na sua caminhada, ele estava com 400 homens, não seria viável para conduzir, né, na leitura de Jacó, independente de qual seja a intenção dele aqui, né, não seria ideal, né, para que os meninos e o gado caminhassem naquele ritmo. Então ele diz, olha, você sabe que os meninos são tenros, né, ou tem fragilidades, e eu estou aqui com um monte de ovelhas e vacas de leite e não dá para andar no mesmo ritmo que você e os seus homens. Se eu forçá-los a andar nesse ritmo em um só dia, a gente pode ter uma situação de perdas, né? Perdas. E morrerão todos os rebanhos, ele fala. Então, você passa adiante, vá, e eu vou conduzindo os rebanhos, tal, mas vou, né, com pouco a pouco, diz o texto, pouco a pouco. E duas expressões lindas, ele diz assim, e eu vou no passo do gado e dos meninos. Eu vou no passo do gado e dos meninos. Ou seja, eu vou desacelerado. Eu não vou no seu ritmo, eu vou desacelerado. Eu achei muito interessante isso. Não é? Para a gente aprender algo que é necessidade do nosso tempo. A gente precisa aprender a desacelerar. É uma coisa muito importante nos dias em que nós vivemos, né? Nossa vida é uma loucura, tudo é corrido, tudo é muito rápido, tudo é para ontem, né? A gente não tem mais aquele tempo, a impressão que nós temos é que o tempo está passando uma velocidade incrível, né? Inimaginável, inexplicável. Então a gente tem que aprender sobre a necessidade de desacelerar, né? Por quê? É muito importante porque há momentos na vida que a gente precisa avançar. Há momentos na vida que a gente precisa retroceder. Há outros momentos que a gente precisa parar. Mas também há aqueles momentos, né, que a questão não é avançar, não é retroceder, não é parar, mas é desacelerar. É diminuir o ritmo da caminhada, né? É diminuir o ritmo, a intensidade com a qual nós estamos, né, nos entregando a certas coisas, ao trabalho, né, a outras coisas, né, a projetos, às vezes, que nós mergulhamos de cabeça com uma intensidade tão forte e a gente precisa desacelerar. Não é parar, não é retroceder, mas também não é avançar afoitamente. É apenas diminuir o ritmo, diminuir a intensidade, desacelerar, né? Ir no passo do gado e dos meninos, né? Ir no passo do gado e dos meninos. E ele dá uma explicação, ele fala, olha, eu tenho que fazer isso porque senão eu vou matar, eu vou trazer prejuízo para as crianças
e para o gado. Olha que coisa interessante. E a gente precisa pensar nisso, né? Será que nós não estamos precisando desacelerar para o bem dos nossos filhos, né? Para o bem da nossa descendência, para o bem da nossa casa, para o bem da nossa família? É isso que ele colocou aqui. Olha, eu estou com um monte de crianças aqui, de meninos tenros, eles não têm condição de andar nesse ritmo. Então eu vou desacelerar. Eu vou andar pouco a pouco, né? E vou andar no passo do gado e dos meninos, para não prejudicar, para não colocar em risco a vida dos meninos, dos filhos, dos descendentes ou da família. E também para não colocar em risco a nossa fonte de provisão, que é o gado, né? É dele que vem o leite, que vem o sustento, que vem tudo mais. Não só o leite, né? Dele vinha a carne, vinha o couro e tudo mais. Então, para não colocar em risco, para não colocar a perder, né, tanto a questão da família como a questão da fonte de provisão que Deus tem nos dado. Então olha só que lição importante para a nossa vida. Quantas vezes o nosso ritmo está tão frenético, está tão acelerado, né, está tão fora daquilo que daquilo que é saudável e que gera equilíbrio na nossa vida, que a gente está correndo o risco de pôr a perder os meninos e o gado. Ou seja, a nossa família e a nossa fonte de provisão que Deus nos deu, né? Então, olha que coisa impressionante a gente pensar sobre isso. Então a gente precisa considerar, Senhor, como é que está o ritmo com o qual eu estou lidando com o trabalho, com as tarefas, com as demandas da vida, né? Será que não é oportuno desacelerar um pouco, né? Desacelerar para o bem da minha casa, para o bem da minha família, para o bem do meu casamento, para o bem dos meus filhos, né? Para o bem da minha relação familiar, conjugal, filial, para o bem da minha relação com Deus, né? Para o bem da minha relação com Deus e para o bem da fonte de provisão que o Senhor me deu. Porque às vezes a gente está tão afoito, tão acelerado, que põe a perder aquilo que Deus nos deu. Eu já vi gente passando por isso, né? Afoito para fazer um negócio, afoito por uma oportunidade que parecia tão extraordinária, tão maravilhosa, e pôs a perder aquilo que Deus tinha dado, né? Então a gente precisa ficar atento. E é tão, vocês sabem bem, é tão estranho quando o carro está acelerado, não é verdade? Você liga o carro, você pisa um pouquinho nele e ele acelera para além daquilo que foi a intensidade do seu passo. E você precisa levar no mecânico, porque o nosso querido Uzias está aí, né, para falar. Se o carro está acelerado, tem que mexer, tá? Alguma coisa está fora do lugar, não está correto. Então, nessa resposta de Jacó e Esaú, a gente deve meditar, né? E Deus nos dá a oportunidade de aprender sobre a necessidade de desacelerar, né? Para o bem da nossa saúde, né? Para o bem da nossa saúde, para o bem do nosso relacionamento conjugal, para o bem do relacionamento com os nossos filhos, para o bem do nosso relacionamento com Deus, para o bem geral da nossa vida. E também para não pôr a perder as fontes que Deus nos deu. Quantas vezes, por causa dessa aceleração, dessa precipitação, né, desse frenesi, né, desse impulso descontrolado, a gente acaba colocando a perder coisas preciosas que Deus colocou como fonte de bênção, de provisão para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa família. A gente precisa aprender, né? Aprender com o Jacó. Não, eu vou pouco a pouco, né? Eu vou pouco a pouco. Pode ir na frente. Eu vou pouco a pouco. Eu vou no passo do gado e dos meninos. Devagar, mas eu chego lá. Sem precipitação, sem afoito, sem estar afoito. De maneira tranquila. Porque eu quero preservar os meninos e quero preservar o gado. Será que tem alguma coisa na sua vida que precisa ser preservada? E que no seu caso, o que vai ajudar com que isso aconteça é aprender a desacelerar. A minha esposa compartilhou comigo agora há pouco um vídeo de um profissional da área de saúde, não sei se é psicólogo, psiquiatra, falando, né, de que muitos de nós estamos sofrendo com uma síndrome de ansiedade por causa do celular, por causa do aparelho que nós temos, que é bênção, mas que se exagerar começa a fazer mal para a gente.
né? Então, veja, nós vivemos num mundo de imediatismo, né? A gente quer tudo muito rápido e é tudo muito frenético, né? Ao mesmo tempo, nos induz a essa loucura, né? Só que a nossa vida, ela deve ser vivida em processos, né? Você percebe, uma criança leva 9 meses para nascer, né? É um processo. Então, isso precisa com que o processo se desenrole, né? No seu, como diz o nosso irmão Alfredo, transcorrendo na naturalidade das coisas, né? Sem atropelar. E quando uma criança nasce antes do tempo, você percebe que é uma gravidez de risco. É preocupante, né? 7 meses já é uma preocupação, está nascendo fora do que deveria. Ele está querendo vir antes, né? Ele tá acelerado. Então, veja, que Deus nos dê a graça, né, de olhar para isso e aprender com essa resposta de Jacó a Esaú, né? Eu vou pouco a pouco, eu vou pouco a pouco, eu vou no passo do gado e dos meninos, para preservar aquilo que é tão valioso e que Deus me deu, que tem a ver com a minha família e que tem a ver com as fontes de recursos que Deus colocou na minha vida. Você sabe que a estratégia dos estelionatários, né, é despertar na pessoa um sentimento de cobiça, né, diante de uma proposta tão tentadora que ele quer agarrar aquilo de qualquer jeito, de maneira afoita, né, acelerada. Ele vai para cima daquela coisa maravilhosa, aquela proposta tentadora, e ele cai num golpe e acaba perdendo às vezes aquela fonte que Deus deu, porque ele se precipitou, ele não considerou o desacelerar, o pensar mais um pouco, o refletir, o orar, né? O falar, não, pera aí, vamos ver que isso aí tá bom demais para ser verdade, isso aí tá muita... Quando o milagre é demais, diz o ditado, o santo desconfia, né? Então, quando você é afoito, quando você é precipitado, quando você está acelerado para além da conta, pode colocar a perder tanta coisa preciosa, né? Tanto na família como nas fontes que Deus colocou como bênção, como provisão na sua vida. Então nós queremos refletir sobre isso hoje, que Deus nos ajude a aprender, né, sobre a necessidade de desacelerar. Se isso tem a ver com você, guarda no teu coração essa palavra, né, e desacelera, para o teu bem, para o bem da tua casa, da tua família, das tuas provisões. Desacelera, vai como Jacó, né, pouco a pouco, no passo do gado e dos meninos, e nós cremos que vai ser bênção em nome de Jesus. Segunda lição que eu quero também pontuar com você, além da gente aprender sobre a necessidade de desacelerar, a gente aprender sobre a necessidade de dizer basta. Tá? A gente tem que aprender sobre a necessidade de dizer basta. Isso aqui tá bom, basta. A segunda proposta que Esaú faz para Jacó é interessante, ele fala, tá bom, então eu vou na frente, você vai aí no passo do gado e dos meninos, pouco a pouco, mas então eu vou deixar dos meus 400 homens, né? Eu vou deixar uma parte deles aqui como escolta, como proteção para você, né? Para guardar você, sua família e os seus bens. E Jacó dá uma resposta surpreendente, né? Jacó respondeu assim, para quê? Olha aí, para quê? E ele diz, basta que eu alcance mercê aos olhos do meu Senhor. Para quê? Para que isso? Basta que eu alcance mercê, que eu seja aceito aos teus olhos. E é o que aconteceu. Então eu não preciso de escolta, eu não preciso de proteção. O que eu precisava é de reconciliação. E isso você já foi favorável para comigo. Você foi favorável vindo ao meu encontro, não é? Acolhendo o meu pedido de perdão e concedendo a mim o teu perdão, né? E isso me basta. O que eu precisava é de reconciliação. Então eu não preciso de escolta, eu não preciso de proteção. O que eu precisava de reconciliação, e isso você me deu, né? Você foi favorável, você veio ao meu encontro, você me abraçou, me apertou contra o seu peito, né? Me beijou, né? Chorou comigo, me perdoou, e isso me basta. Tá bom, tá ótimo, não preciso de mais nada.
Gente, como é importante que nós aprendamos a dizer basta, tá bom. Você imagina que a gente aprende isso de maneira superlativa, não é com Jacó. A gente aprende isso de maneira superlativa com Deus Criador, que quando fez tudo que ele fez na criação, lá em Gênesis capítulo 1, quando ele terminou, ele dizia, eis que isso está bom. E Deus descansou. Então, essa expressão descansou parece dar uma ideia de que Deus estava cansado. Não estava cansado, ele diz, tá bom. Deus está dizendo, é isso, pronto, tá bom, basta. Descansou quer dizer basta, isso aí tá ótimo, bom. E esse é um grande desafio para nós, né? Dizer basta, tá bom, né? Nós temos uma dificuldade enorme, né, de atingir um grau de realização, de contentamento, né? E a gente precisa aprender isso também, né? De chegar a um ponto onde eu possa dizer basta, tá bom, graças a Deus isso aqui é suficiente, eu não preciso de mais nada, né? Alguém disse a respeito de um grande milionário, eu não sei, quer me parecer que é da família dos Rockefeller, né, dos Estados Unidos, que eram pessoas riquíssimas, milionárias, né? E alguém fez uma pergunta para esse milionário, escuta, o senhor já é tão rico, o senhor já tem tanto dinheiro, quanto mais o senhor precisa ainda? Ele disse, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Então a gente sabe que isso é perigoso, quando a gente não consegue encontrar o limite para dizer, tá bom, basta, aqui chega, né? Não quero ir além daquilo que pode ser saudável, daquilo que pode ser sinal de equilíbrio, tá bom. Então a gente precisa aprender sobre a necessidade de desacelerar, mas aprender também sobre a necessidade de dizer basta, tá bom. Né? O apóstolo Paulo fala assim, aprendi a viver contente, né? Tanto na escassez como na fartura, né? Mas às vezes tem tantos irmãos com dificuldade, está tendo tudo, não está faltando nada, a vida está abençoada, tem provisão, mas parece que não encontra esse lugar de satisfação, de contentamento, né? De dizer basta. E eu me lembrei, e vou ler aqui para os irmãos, uma palavra de sabedoria de Provérbios, né? Capítulo 30 de Provérbios, olha que interessante. Provérbios 30, para corroborar com o que a gente está falando aqui, Provérbios 30, do verso 15 e verso 16, olha só. O sábio de Provérbios diz assim, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. A sanguessuga tem duas filhas, dá. É só isso, dá. Não tem parada, não tem fim, não tem limite. E aí ele diz, há 3 coisas que nunca se fartam. E sim 4 que não dizem basta. E ele vai dizer quais são essas 4 coisas na verdade. Elas são a sepultura, a madre estéril, um ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. O sábio, em Provérbios, coloca para nós essa reflexão, né? A sanguessuga tem 2 filhas, dá, nunca para de dizer dá. Não chega um ponto de satisfação, de realização, né? De contentamento, de limite, dizer chega, tá bom. Tá? E ele cita esses 4 exemplos, a sepultura. Sepultura nunca diz basta. Quanta gente já morreu, quanta gente está sepultado, mas não tem fim. Ela não se sacia, a sepultura não parece que é insaciável. Né? Fala do ventre estéril, fala da terra. Você pode molhar a terra, ela vai continuar precisando ser molhada. Você pode regar, ela vai continuar precisando ser regada. Nunca sacia. Não dá um fim. E também o fogo. Enquanto tiver coisa para queimar, o fogo vai queimar. Enquanto tiver combustível, né? Enquanto tiver lenha, mato, seja o que for, ele vai queimar. Então, olha que coisa interessante. Jacó disse para Esaú, olha, não, eu não preciso de escolta, não preciso de proteção, não preciso de homens, nem de 200, nem de 100, nem de 50, seja lá quanto você está querendo deixar. Eu não preciso de proteção, o que eu precisava é de reconciliação. E isso você já me deu. Isso você já me deu. Né? O seu abraço, o seu beijo, o seu choro comigo, isso para mim basta.
estou satisfeito, é isso que eu queria. Então, que coisa especial, né? Nesse mundo insaciável, onde nós temos uma natureza caída, né? Que se comunica com o mundo caído, né? E que é incitado por Satanás, né? Que joga gasolina para apagar o fogo, né? Então veja, nós temos uma natureza caída, carne, que se comunica, que se identifica com o mundo, né? Que atrai a nossa natureza caída, e com uma ação maligna de Satanás, que joga gasolina para apagar esse fogo, né? Que é insaciável, que não chega ao limite do contentamento, da satisfação, não é? É nesse cenário em que a gente precisa aprender a dizer: basta, tá bom, é isso, chega, estou contente, estou satisfeito, estou realizado, graças a Deus, eu não preciso mais, eu só preciso disso, tá ótimo. Então, eu queria deixar essa reflexão com o seu coração para essa semana, que você olhasse para esse encontro de Jacó e Esaú e olhasse da perspectiva positiva, né? Ainda que possa olhar da perspectiva negativa, mas que você olhasse da perspectiva positiva para esse encontro, nesse trecho, e guardasse essas duas lições. Senhor, eu quero aprender sobre a necessidade de desacelerar. E eu quero aprender sobre a necessidade de dizer: basta. É só isso. Eu não preciso de mais. Obrigado, Senhor, porque o que eu precisava, o Senhor me deu. Quem sabe tem gente precisando, então dê para outra pessoa, né? Para quem está passando necessidade, para quem precisa, mas basta. Obrigado, louvado seja o teu nome, eu quero agradecer, eu quero louvar, eu quero aprender o contentamento, eu quero aprender a satisfação, eu quero cantar, né? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Olha que coisa maravilhosa, que Deus nos conceda essa graça de aprender, né, sobre a necessidade de desacelerar e aprender sobre a necessidade de dizer: basta. Eu não sou sanguessuga, né, eu não sou sepultura, eu não sou um ventre estéril, eu não sou a terra e também eu não sou fogo. Eu sou um homem feito à imagem e semelhança do Senhor, né? Imagem e semelhança do Senhor. E nasci de novo, né? Porque fui tocado pelo Espírito Santo por causa da obra redentora da cruz do Calvário. Então eu quero aprender a desacelerar, se isso for necessário, para não pôr a perder nem a minha família, nem as fontes de bênção que o Senhor tem para mim. E eu quero aprender a dizer basta. Também quero aprender a dizer basta, para que eu possa viver a realidade do contentamento, da satisfação, que não vem de coisas, né? Que não vem de status, que não vem de aprovação dos homens, mas que vem do meu relacionamento com Deus. Satisfação é ter Cristo na minha vida. E eu estou satisfeito e quero dizer satisfação sem fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.